Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Continuou Jesus dizendo, versículos 17 e 18 do capítulo 10 do seu Evangelho segundo João. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Estas palavras, a que se não tem dado muita atenção, a que se não tem ligado grande importância, confirmam o que dissemos sobre a natureza e a origem de Jesus. Por isto, disse ele, o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Pela consumação do sacrifício do Gólgota e pelo que se lhe há de seguir por efeito da minha missão terrena, assim como pelo cumprimento da minha missão espiritual, é que meu Pai tem confiança em mim. É desse modo que eu deixo para retomá-la a vida que os homens consideram humana. É desse modo que deixo a vida, humana no entender dos homens, para retomar a vida toda espiritual que me é própria. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus, mesmo que fora um homem carnal como vós outros, teria recebido da mão dos homens a morte. Voluntariamente, sem dúvida, ele se houvera oferecido como vítima, mas em tal caso teria com efeito perdido a vida pela ação dos algozes. Sendo, porém, fluídica a sua encarnação, de natureza perispirítica, embora opaco e tangível o corpo que revestira, ele deixava espontaneamente a vida que tomara. Deixava-a por si mesmo. Ninguém lhe a tirava, ninguém lhe a podia tirar. Só a poderiam os homens tirar, se pudessem tirá-la a um espírito que, fluidicamente encarnado em mundo superior, houvesse assimilado seu envoltório fluídico às regiões terrenas, para na terra aparecer visível e tangível. Igualmente ele retomava à vontade a vida toda espiritual que lhe era própria, deixando o invólucro fluídico que havia tomado com a aparência do corpo humano, do mesmo modo que um espírito, fluidicamente encarnado em um mundo superior, retomaria a vida espiritual que lhe é própria, abandonando o envoltório fluídico que houvesse assimilado ao meio terreno para visível e tangível aparecer na terra. Assim, fazendo uma alusão velada pela letra à natureza que lhe era peculiar, Jesus, por aquelas palavras, afirmava ser de natureza extra-humana, de natureza fluídica, perispiritual, o seu invólucro corporal aparentemente humano. E sendo assim, só era passível de uma morte aparente, mas os homens consideraram real a sua morte porque, como condição e meio de progredirem, mister se fazia que acreditassem ser o Mestre um homem igual a eles, mortal como eles, e que por eles efetivamente morrera às mãos dos seus algozes. Era mister que tal sucedesse, como era que mais tarde acreditassem, conforme acreditaram,
que Jesus fora Deus milagrosamente encarnado, fora um homem-Deus, que por eles morrera às mãos de seus algozes. Crença que se originou da dupla revelação da lei antiga, da revelação que o anjo fizera a Maria, quando essa revelação se divulgou, da vida pura e sem mácula do Mestre, dos atos e acontecimentos verificados durante a sua missão terrena, de suas palavras e bem assim das interpretações humanas a que esses atos, acontecimentos e palavras deram lugar. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Tenho o poder de deixar a vida que tomei, tida por humana pelos homens, para voltar à vida toda espiritual que me é própria, como protetor e governador do planeta terrestre, e de a retomar para reaparecer entre eles, conforme o exija a minha missão terrena. Tenho o poder de deixar a vida que os homens consideram humana quando se consumar o sacrifício do Gólgota, e tenho o poder de a retomar para ressuscitar, isto é, para reaparecer no mundo e para me afastar da terra às vistas de todos, quando estiver terminada a minha missão terrena, a fim de retomar definitivamente a vida toda espiritual que me é própria e continuar a minha missão de protetor e governador deste planeta. Este mandato recebi de meu Pai. Tudo isto corresponde à vontade divina que permitiu me manifestasse eu aos homens, prescrevendo a execução da minha obra para o progresso deles. Versículos 19 a 21. Por causa dessas palavras, houve outra dissensão entre os judeus, e muitos deles diziam: ele tem demônio e perdeu o juízo, por que o escutais? Diziam outros: essas palavras não são de quem está endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Eram as mesmas discussões que se travam sempre que uma verdade, tida como nova pelos que se julgam possuidores de toda a ciência, assume o direito de cidade no seio da humanidade terrena, sem que tenha antes feito visar seus passaportes pelas autoridades científicas. Pequeno é sempre o número dos que desde o primeiro momento se colocam como simples curiosos do lado da novidade, a que depois se apegam de todo o coração, impelidos pelo sentimento e pela consciência. Esses serão sempre considerados pobres de espírito, ignorantes, loucos, até que a verdade, tendo-se imposto, seja forçosamente reconhecida e admitida como tal pelas corporações doutas, que então passam a fulminar com seu desprezo os que, não obstante, persistam em não acreditar no que elas, afinal, consentem em admitir. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.